Eu acho que tem que sempre andar de mão dada a área de produto com a área de UX e UI e trazer essa visão de resolução de problema, né? De qual é a dor que a gente está atacando ali. A gente fala o testar e errar, que a gente tanto usa em produto, e dentro da indústria de mídia tem que ter um cuidado ao dizer isso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilmar Gumiar, CEO e fundador da Tuya. Nós estamos aqui no Tuya Design Talks, um podcast que fala da integração de UX e design com as áreas de negócios. E hoje a gente está recebendo aqui a Luciana Cardoso. Ela é Head de Product and Data da Vibra Digital, uma empresa do grupo Bandeirantes, uma empresa de inovação. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. É um prazer participar. Muito bom. Eu vou pedir, Luciana, para você começar a se apresentar para os nossos ouvintes, né? Tá joia. Bom, como você contou um pouquinho, né, atualmente eu sou a responsável pela área de produtos e dados da Vibra Digital, que é um spin-off do Grupo Bandeirantes, então é a empresa que ajuda a pensar o digital, né, todos os aspectos de transformação digital, mas também como, né, uma empresa, como uma televisão, uma rádio pode se preparar para o futuro. E muito bom. Agora, Luciana, você pode falar um pouco sobre a sua formação acadêmica? Eu vi que ela é bem diversa, né? Sim, é verdade. Bom, eu comecei na faculdade estudando sistemas de informação. Depois disso, E aí foi, né, fazendo um paralelo com a carreira, eu comecei a estagiar na IBM. E aí eu, né, fiquei por 10 anos lá. E nesse tempo eu fui sentindo necessidade de desenvolver outras áreas, né? E aí eu fiz uma pós-graduação em administração e marketing. Depois disso, quando eu passei a integrar o time do Estadão, eu senti falta de conhecer mais sobre jornalismo. E aí eu fiz um master em jornalismo para entender melhor esse mundo, como ele funciona e tudo mais. Então, né, foi uma carreira que começou ali em exatas e foi parar em humanas. Mas acho que isso me ajudou bastante, né, onde eu estou hoje, a entender aí diferentes universos, né? Muito bom. E agora falando sobre sua carreira, né? Você falou que começou em tecnologia na IBM, né? Como foi a sua carreira nesse período? Certo, eu comecei lá como estagiária, né? Então foi bem para a área de desenvolvimento, era ali a área de programação, de criação de sites, né? Acho até engraçado contar isso, porque hoje quem me vê ali na Vibra não imagina desse histórico do passado. Então, eu comecei ali, né, com desenvolvimento, depois fui para a área de projetos, de gestão de projetos, e aí é a área que eu realmente me encontrei bastante, porque a área de programação eu me sentia muito isolada ali, eu sempre gostei mais da parte de relacionamento. E aí fui mudando de áreas ali dentro. A última área que eu passei dentro da IBM foi uma área de consultoria. E aí foi a área que eu mais gostei, porque foi quando eu comecei a discutir sobre transformação digital, né? Ainda num conceito muito voltado para a tecnologia, né? Então, para esse entendimento de como é que a tecnologia pode ajudar a transformar o que era feito ali em papel, muitas vezes, para assinatura eletrônica, para o digital. E foi ali que eu falei, bom, acho que é esse lugar que eu quero estar, né? Um lugar de sempre transformação e estar pronto ali para o que está vindo, né? Muito legal. E depois disso, né, você foi para o Estadão, né? Então você mudou ali de tecnologia para mídia, foi para de uma big tech para uma empresa mais familiar, né? E esse desafio de fazer uma transformação digital num veículo de mídia, né? Como foi a transição assim da tecnologia para a mídia? Foi justamente essa questão da transformação digital, né? Quando eu comecei a mergulhar mais nesse mundo da transformação digital, eu falei, acho que eu quero estar dentro de algum setor que está passando por uma grande mudança. E aí, quando né, eu fui analisar as opções do mercado, eu falei, acho que mídia é um lugar bem interessante, porque naquele momento ali, a gente está falando de 2011, mais ou menos, era o que vai acontecer com os jornais, né? O que vai acontecer? Os jornais vão morrer, não vão morrer? O que vai acontecer com as rádios e tudo mais? Então, eu entrei no Estadão para fazer um projeto de transformação digital, de criação de uma área de pequenas e médias empresas.
E era justamente aquele momento ainda das páginas amarelas. Acho que algumas pessoas que estão ouvindo aí o podcast nem devem conhecer, mas páginas amarelas era o antigo Google ali num formato livro, né? Vamos dizer assim. E esse processo era justamente de trazer isso para o digital, como monetizar, como pensar o negócio e tudo mais. Então, foi esse meu início ali no Estadão, que foi bem bacana para ver essa diferença, né? De sair de uma empresa de tecnologia para entrar numa empresa de jornalismo e entender como é que funciona esse mundo, né? E ali eu fui me desenvolvendo até que foi ali mais ou menos em 2015, 2016, que eu comecei a descobrir a área de produto, que foi a área que eu mais me apaixonei e sigo nela até hoje, né? Então olhava ali para fora, né, para fora do mundo de mídia, via as startups, as empresas de tecnologia falando de produto, e dentro de mídia ninguém tocava nesse assunto, né? Eu falei, opa, acho que tem um caminho aqui que precisa ser desbravado. E foi daí que eu comecei, né, a criar a área de produto, a entender mais sobre produto, a começar a entender um pouco de por que a gente não está olhando para a audiência, por que a gente só está olhando para dentro de casa e tudo mais, né? Então foi ali o começo de tudo ali para mim, para a área de produto mesmo. Muito legal. E agora você está com um novo desafio em mídia, né? Mas é um desafio, acredito que pode ser até maior, né? Tá em outro tipo de veículo, que é a TV, e você está com o desafio de posicionar um novo streaming no mercado, né? Que é o Bandplay. Como está sendo esse desafio assim no Grupo Bandeirantes? Só para contar um pouquinho da trajetória, né? Então, quando eu saí do Estadão, eu fui trabalhar na Quartz, e aí a Quartz, para quem não conhece, é uma publicação americana voltada 100% para negócios e totalmente digital. Então, eu falei, bom, tava ali no mundo do impresso, com um pouco de rádio, e migrei para um mundo 100% digital. E aí foi uma experiência muito boa, trabalhando com uma equipe americana, né, com outra cultura, outra maneira de gerenciar produtos, processos e tudo mais. E depois disso foi quando eu entrei na Vibra com esse desafio de realmente posicionar o Bandplay no mercado, né? Eu achei o desafio muito bom e foi realmente o que me atraiu, porque eu nunca tinha trabalhado com streaming, nunca tinha trabalhado com televisão até então. E mais uma vez, né, um mundo novo, completamente diferente, com outras siglas, com outra linguagem. E esse desafio, né, de se olhar para o mercado de streaming, onde tem concorrentes, o tamanho de um Netflix, de uma Amazon Prime, de uma Disney, e falar, bom, onde que eu vou colocar, onde que eu vou posicionar o Bandplay? E aí, desde então, né, são quase 2 anos nessa trajetória, a gente tem feito um trabalho muito bacana de posicionamento de marca, de posicionamento de produto mesmo, de entender qual é a audiência que a gente está buscando, que é a audiência que a gente está alcançando, com todos os conteúdos disponíveis. Então, tem sido muito bom para juntar várias coisas até do meu passado, né? Quando você olha o lado da tecnologia é muito forte, porque a exigência do público que acessa um streaming é imensa. E, ao mesmo tempo, você tem ali uma disputa por espaço, por tempo das pessoas, aquele conteúdo que está ali, que tem que ser o melhor conteúdo disponível possível. Então, tem sido um desafio bem interessante de viver. E também, claro, trazendo muito desse olhar da audiência, né? De como é que a gente posiciona a audiência ali no centro de tudo e guiando ali pelos dados, né? Por todas as informações disponíveis, que agora a gente tem, né, um universo de informações que, quando eu olho para trás, falo, que diferença que era, né? É muito legal essa questão de transformação digital, de pegar algo que é muito analógico e, assim, você vai fazendo pequenos movimentos e vai crescendo e vai dando uma nova visão de negócio, né? Uma nova visão para o negócio, uma atualização mesmo, né? Porque quando a gente fala, principalmente em empresa de mídia, são empresas com muito tempo de vida, né? Não Sim. são empresas novas. E aí, Luciana, você colocou que sempre, desde 2015, você começou a trazer essa visão de produto, de transformação digital para as empresas de mídia, e aí sempre tinha essa questão de entender a audiência, de ver o que a audiência queria, como ela se comportava. Na sua visão, como você vê que as áreas de design, UX, elas podem contribuir, né, para a transformação digital das empresas?
Eu acho que são áreas essenciais, assim. Eu acho que tem que sempre andar de mão dada a área de produto com a área de UX e UI, porque é quem está mais enxergando a audiência de fato, né? Então, naquele momento que a gente estava ali no Estadão em 2015, que a gente começou a trazer essa especialidade para dentro de casa, a gente foi olhar e falar, a gente não conhece nada, né, do que a gente sabe da nossa audiência. A gente conhece muito pouco. A gente conhece o perfil do nosso assinante, a gente conhece um pouco de dados analíticos, mas a gente não conhece de fato, né, as necessidades, a gente não conhece de fato o que, que eles estão buscando, onde que a gente posiciona o nosso produto, e nada como, né, ter uma área de pesquisa, de research, para justamente a gente olhar e entender e fazer essas conversas com a audiência, né? Foi nesse momento até que a gente se conheceu ali no Estadão, que era justamente assim, o que a gente entrega em termos de aplicativo para o nosso assinante. Não pode ser simplesmente uma versão igual que a gente tem no site, porque a gente não vai estar resolvendo um problema. Né? E trazer essa visão de resolução de problema, né? De qual é a dor que a gente está atacando ali. Eu acho que a área de design é uma área que contribuiu muito para isso, né? Então, todas as atividades que a gente foi desenvolvendo ali de design thinking, as atividades de trazer, inclusive, os jornalistas para dentro desse barco, foi realmente uma mudança assim, de paradigma muito grande e que me acompanha desde então, né? Acho que todas as modificações, né? Pegando o caso recente do Bandplay, desde como ele era, né? Em termos de usabilidade, de disponibilidade mesmo do aplicativo em diversas plataformas, etc., e como ele está agora, foi muito baseado nisso, né? Com essa visão de design centrado no usuário para a gente ir ali atacar um problema, uma necessidade do nosso público. Né? Muito legal. E assim, falando agora de Estadão, né? Quando a gente trabalhou junto, eu lembro que a gente até conversou muito na época, né? Porque acho que para dar um pouco de contexto para o pessoal, né? A gente trabalhou junto, a Tuia trabalhou junto com o Estadão em 2018. A gente trabalhou num aplicativo para assinantes com o conceito de MVP numa empresa mais que centenária, né? Uhum. Como foi esse desafio, assim, na sua visão? Eu acho que foi muito bacana, assim, porque primeiro é o que você falou, né? Conceito de MVP, ninguém nem sabia o que era isso ali dentro, né? Então, uma empresa há mais de 100 anos fazendo trabalho daquela mesma maneira, a gente chegar com uma ideia de, não, vamos criar um aplicativo exclusivo para assinante e a gente vai testar, né? Se realmente ele funciona ou não. Vamos a campo ali para ver se a gente vai entregar aquilo que os assinantes estão buscando. Então, acho que teve uma contribuição muito grande com a transformação digital, porque foi uma empresa vindo de fora, trazendo esse olhar muito forte de design e contribuindo para essa mudança acontecer de maneira interna, né? E eu até lembro que na época a gente brincava assim, estão deixando a gente fazer o que a gente quer aqui, né? Então a gente está quase num mini laboratório dentro de uma empresa tão grande como essa. E foi ótimo, né? Porque a gente pôde comprovar o valor do aplicativo, né? Não estou mais lá, mas até hoje eu tenho o aplicativo, ele segue funcionando, ele segue com a mesma, né? Eu acho que a mesma linha de raciocínio que foi criada ali naquele momento, de realmente trazer valor, né? E acho que isso foi muito bacana para impulsionar várias coisas que aconteceram, inclusive depois ali, com esse olhar, né? Com o olhar de transformação, com esse olhar de trazer a audiência ali para dentro, né? E não ser a visão de dentro para fora, mas o contrário, né? Trazer a visão de fora para dentro. Sim, foi muito legal, assim, o projeto. E agora, né? Eu vejo que também tem uma visão do Grupo Bandeirantes interessante, porque você trabalha na Vibra Digital, que é uma spin-off para pensar em inovação para o Grupo Bandeirantes, né? E está trabalhando agora, lançou um novo aplicativo e lançou um novo site, né? Como está sendo essa experiência, assim, de ter essa cabeça de inovação, de ter essa abertura para a inovação, né? Numa rede de TV que tem uma baita história, né? Um baita Sim. tempo de vida. Sim, acho que assim, tem bastante similaridade com o Estadão no aspecto de ser uma empresa familiar, muito tradicional, né? De muito trabalho sendo desenvolvido em diferentes plataformas, né? Acho que em complexidade
aumentou, porque é isso, né? Antes eu estava falando de um veículo com um jornal e uma rádio, né? 2 rádios em um dado momento. Agora eu estou falando de uma TV de alcance nacional com diversas praças afiliadas e diversas rádios, né? São 4 rádios dentro do grupo. Então, como é que a gente integra tudo isso dentro, por exemplo, de um aplicativo de streaming? E quando a gente fala, até acho que é legal dizer para quem está ouvindo, quem está assistindo, que não é a gente, quando a gente fala assim, o Netflix é o nosso concorrente, não exatamente, porque a gente tem um conteúdo ali, que é um conteúdo de áudio, de vídeo, ao vivo e on demand. Então, a gente está falando de um aplicativo que é difícil ter um concorrente direto, porque a gente tem ali conteúdo das rádios, a gente tem o conteúdo da TV, a gente tem conteúdo de transmissões esportivas. Então, não necessariamente a gente tem um lugar muito fácil de encaixar. E como é que a gente equilibra todas essas experiências dentro do aplicativo, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E quando eu olho para o site, o desafio também não é pequeno. Porque eu falo assim, bom, como é que eu posiciono o site da Band perante também todos os portais e concorrentes que estão por aí, e além de tudo, com toda essa transformação acontecendo do consumo. Né? Então, antes era muito simples encontrar as pessoas, né? A gente sabia, bom, eu chegava na porta da casa da pessoa, um exemplar, ou a TV era só ligar, já estava ali, era muito fácil. Agora não, né? A gente está num momento muito disperso de informação, né? Então, como é que a gente encontra? Né? Você tem o conteúdo que está nas redes sociais, você tem o conteúdo que está no buscador. E como é que você está pronto para tudo isso, né? Então, acho que a decisão da Band de criar uma empresa como, né, a Vibra Digital, que é um spin-off da Band, foi muito acertada nesse aspecto, que permite uma liberdade, né? Então, uma liberdade maior, claro que seguindo todos os preceitos do jornalismo, de credibilidade e tudo mais, mas no que tange a tecnologia, tem uma liberdade muito maior. Né? Isso é muito legal, né? Para a inovação, para a transformação digital, quanto mais liberdade, né, você tiver ali para criar melhores produtos, você pode entregar tanto para o espectador, no caso, né? Sim. Para o ouvinte, como para a empresa, né? E agora, Lu, eu queria que você contasse um pouco da comunidade, né, da News Product Alliance. É uma comunidade que você ajudou a criar e colocar de pé, né, que é a maior comunidade de pessoas de produto que trabalham em mídia do mundo, né? Você pode contar um pouco para a gente como foi a concepção, a criação, como está hoje? Claro, não, eu adoro falar da News Product Alliance porque a gente fala de resolver a dor de alguém, né? E a News Product Alliance veio para resolver uma dor minha, né? Então, lá em 2015, 2016, né, que eu comentei que eu comecei a descobrir de produto sobre, né, disciplina de produto, mas muito fora de mídia, eu falei, bom, preciso ter pessoas para me ajudar a pensar nesse assunto, né? Porque aqui eu quase não encontrava, não se falava muito de projeto, né? E pouquíssimo sobre produto. E aí, num dado momento, eu participei de uma conferência na Filadélfia, que foi a primeira conferência de produto que eu tinha escutado voltado para a mídia, né? Chamava SourceCon, Product SourceCon. E aí, nessa conferência, teve um dia da conferência que foi aberto a todos, e no segundo dia eles fizeram um evento um pouco mais fechado para discutir um pouco de faz sentido a gente criar uma comunidade voltada para pessoas de produto dentro de organizações de mídia? E a gente começou ali, se formou um comitê, e dentro desse comitê a gente começou a discutir, bom, como que vai funcionar essa comunidade? Faz sentido a gente criar uma comunidade? O que a gente vai atender, né? Quais são as necessidades e tudo mais? E aí veio a pandemia, né? Isso já era, a gente está falando de 2019, 2020. Veio a pandemia e a gente falou, bom, vamos colocar de pé essa comunidade para funcionar de maneira totalmente virtual, até porque a gente tem que atender o mundo inteiro. Né? Não pode ser uma comunidade, sempre foi uma questão muito forte ali, de não pode ser uma comunidade americana, né? Não pode ser, porque a gente tem que ter a diversidade de todas as regiões, de todos os países e tudo mais. E aí a gente falou, bom, então vamos colocar de pé, a gente criou um Slack,
que hoje tem mais de 2.000 pessoas, que é gratuito, né? As pessoas têm que preencher um formulário para saber que elas, né, para a gente saber que elas são pessoas que têm relação, algum tipo de relação com organizações de mídia. E ali dentro a gente começou uma conversa, uma troca de experiências muito bacana. E a própria comunidade foi evoluindo dessa maneira muito orgânica mesmo, né? Então, hoje a gente tem ali a gente inclusive desenvolveu uma certificação de produto, que era algo que assim não se encontrava no mercado, né? Eu quero fazer um curso de produto voltado para mídia. É difícil demais de encontrar, né? Você encontra, né, ações muito específicas, você encontra isso em lugares muito nichados, mas a gente falou, precisamos criar uma certificação que funcione para o mundo todo. Então, a gente fez um primeiro grupo de pessoas, foram 25 pessoas que foram treinadas na primeira edição, agora a gente já vai iniciar a segunda, e com uma grande diversidade desde tamanhos de empresa de mídia que as pessoas trabalham, então estou falando desde pequenas startups de jornalismo 100% digitais, até grandes grupos de mídia tradicionais, familiares e etc. Né? Então, a gente começou a trazer esse conhecimento, a publicar casos de estudos e tudo mais, para ajudar realmente primeiro, atrair mais pessoas para dentro de carreiras de produto em empresas de mídia, mas também para ajudar a solucionar os problemas e, né, as nossas próprias dores ali do dia a dia, né? Então, hoje, né, eu faço parte do board do NPA ali, sou a vice-presidente, e eu acho que, assim, eu fico feliz de ter uma representação brasileira ali, porque eu falo, senão a gente fica muito só... Em mídia, a gente sempre usa o exemplo do New York Times. Eu falo, quantos New York Times existem no mundo? Só existe um. Né? Não dá pra gente falar, vou replicar o exemplo deles aqui no Brasil. Não existe. Né? Por mais que os veículos aqui queiram replicar esse modelo, é inviável. Né? Eu estava até no mês passado, estava conversando com uma pessoa de lá do New York Times, ela falou, não, porque a minha equipe de produto, eu tenho 150 gestores de produto. Aí eu falei, que organização de mídia que consegue fazer exatamente isso? Nenhuma. Então, foi justamente para isso, né? Para trazer esses diferentes olhares e essa troca de experiências entre as pessoas. Muito parabéns pela iniciativa, Obrigada. né? É muito bom porque, assim, quando a gente pensa pessoas de produto, já é algo específico. Quando a gente pensa pessoas de produto de mídia, é muito específico porque a gente não vai ter milhares de empresas de mídia no país, né? Não é algo... A gente pode ter pequenas, mas não vão ter estrutura para pensar uma spin-off, para pensar transformação digital, né? E acredito que isso é realidade no mundo todo também, né? Sim, sim, é a realidade e é o que você falou, né? Já é uma coisa bem específica. A carreira já é específica, né? Ainda a carreira dentro de uma empresa de mídia é mais específica ainda. E a gente ali né, já com alguns anos em mídia, eu enxergo como é muito diferente, né? Você fazer gestão de produto numa organização de mídia versus numa empresa de tecnologia. É muito diferente, né? Então, algumas preocupações ali sobre o jornalismo, sobre a credibilidade, né? A gente fala o testar e errar, que a gente tanto usa em produto, dentro da indústria de mídia tem que ter um cuidado ao dizer isso, né? Se eu chego para um jornalista e falo, não, errar tá tudo ok. Jamais, né? Ele jamais vai querer errar com o conteúdo. Então, você sempre tem que fazer um pouco de tradução, né? Eu falo que um pouco do papel de produto e organização de mídia é essa tradução, né? Como é que eu faço essa... Né? Muda essa linguagem ali, que vem do desenvolvedor para o repórter, né? Como é que eu faço eles se entenderem ali e não passar essa mensagem errada, né? De, não, errar tá tudo bem, né? Não, calma. Tem limites, né? É errar né? Numa feature que a gente criou, ok. Agora, errar num conteúdo é tudo que a gente não quer, né? Então, é esse tipo de coisa que só quem tá ali, né, dentro de uma organização de mídia consegue entender de, não, é diferente de uma empresa de tecnologia, de uma empresa de serviços, né? De outros tipos de setores. Eu lembro, isso é até uma curiosidade, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar lá em 2018, a gente rodou uma pesquisa Quant, tinha um formulário que tinha uma pergunta aberta, qual era a opinião dos leitores sobre o aplicativo, e eles deram opinião política, não era nenhuma, assim, metade falava que o Estadão
era de um lado e metade falava de outro. E assim, a polarização ali estava começando, hoje está muito maior, né? Então, assim, quando a gente fala em conteúdo de mídia, tem que ter um cuidado muito maior mesmo do que uma feature de um site ou qualquer coisa, né? Exato. Esse ponto que você falou era até quando a gente olhava as notas, né, na loja, a gente falou, não, mas a pessoa está avaliando pelo conteúdo, não está avaliando pelo aplicativo, né? Então era uma questão bem difícil. O Band Play eu não enfrento a mesma questão, porque eu acho que ele é um aplicativo muito mais voltado para entretenimento, né? Apesar de ter jornalismo ali, as pessoas enxergam como um serviço de streaming que tem mais esse olhar, então os comentários muitas vezes não vêm pelo comentário do conteúdo, mas na época do Estadão isso era muito forte, né? E é o que você falou, era 2018, né? Ainda no início da polarização. Agora, então, é muito maior. Mas é isso, né? Como é que a gente lida com essa situação e separa, né? Bom, deixa eu separar aqui o que é um comentário de conteúdo, o que é um comentário sobre a usabilidade, né? Sobre o que eu estou entregando ali em termos de funcionalidade no aplicativo, no meu site, como é que a gente lida com essas situações, né? Então, não é um processo simples, mas acho que, sim, faz parte de estar em mídia, né? Tem um outro contexto, né? Porque a empresa, ela tem uma história e ela tem uma cultura já, né? E assim, quem trabalha na empresa, principalmente repórter e tudo mais, se ele for mais velho, ele também não tem essa cultura digital, né? Então, assim, você tem que pensar o produto e você tem que ensinar o repórter para trabalhar naquele formato, naquele contexto, né? Não é tão simples quanto tecnologia que, assim, você coloca lá, você ensina um pouco o usuário, mas ele vai aprender uma coisa nova. O repórter, ele já tem um tempo de carreira ali, já está acostumado a fazer do jeito dele. E para ele trabalhar com aplicativo e tudo mais, não é a mesma coisa do impresso ou mesmo da TV, né? Sim, você até falou uma coisa que me fez lembrar de situações engraçadas, né? Acho que tem uma que é quando, né, começou toda a história de, não, a gente tem que fazer o conteúdo que seja encontrado na busca. Então veio todo, né, o conceito de SEO e tudo mais. E levar isso para o repórter e falar, não, mas você quer mexer no título da minha matéria? Eu não vou mexer no título da minha matéria. Não, eu quero escrever com essas palavras. Mas não adianta, ninguém vai ler seu conteúdo. Você não quer que seu conteúdo seja lido, né? Então você tem que pensar ali as suas palavras-chave. Você tem que pensar a maneira que as pessoas vão procurar. Não é porque, não, no buscador tá assim. Não, é porque é a maneira que as pessoas estão digitando ali. Então é isso que você tem que pensar na hora de criar seu conteúdo. Então já é uma primeira barreira, né? De você falar assim, não, você está interferindo na minha maneira de escrever. Não, eu estou facilitando como que as pessoas vão chegar até o seu conteúdo, né? Então é diferente, né? Esse olhar de eu não estou interferindo na sua independência editorial, jamais. Mas eu estou te ajudando a fazer com que esse seu conteúdo seja, né, tenha um alcance maior e que você trabalhe em outros formatos para justamente alcançar pessoas que antes você não alcançaria e por aí vai. Mas é isso, né? É um trabalho muito de formiguinha, é um trabalho que, claro, hoje já está muito mais fácil de fazer, né? Hoje SEO não é mais uma questão no jornalismo, mas quando surgiu, era, né? E assim, toda nova coisa que chega também é da mesma maneira, né? Sempre tem um susto no início e depois como que a gente lida com essa situação, né? Sim. E agora você fala dessa coisa nova que está chegando, né? Eu queria falar de uma coisa nova que está chegando, está todo mundo falando, que é a inteligência artificial. Quando a gente vê, né, e tudo mais, geralmente eles falam que a primeira área que ele pode impactar mais ali é a questão de conteúdo, de criação, de produção de conteúdo. E aí eu queria entender um pouco a sua percepção, né, a percepção também da Band. Eu vi que você participou do evento do Google, né, o Google I/O. Depois você participou de um fórum em Nova York. A Band tem um projeto com o Google, né, envolvendo inteligência artificial. Você também participa de uma iniciativa independente ali focada em entender também inteligência artificial no jornalismo, né? Como você está vendo, como você está estudando, né? O que você está fazendo
nesse assunto, né? Que tá tão quente aí, né? Sim. É o que você falou, acho que é um assunto que está muito quente, ainda muita coisa não tem resposta, né? Então acho que assim, é o momento de realmente estudar, né? Acho que como uma coisa nova que chega, sempre dá um susto em todo mundo e a primeira coisa é, vou perder o meu emprego. Não, não acho que seja o caso nem de longe, não acho que todo mundo vai virar criador de script para inteligência artificial, também não. Eu realmente acredito, assim, no que eu tenho visto, nos cases que eu tenho estudado, etc. Eu tenho visto que a inteligência artificial vem para ajudar a gente nasquelas atividades corriqueiras, rotineiras, que não tem a nossa inteligência ali por trás, né? Então, por exemplo, a gente cria um conteúdo. O resumo desse conteúdo, que pode estar facilitado, de repente, numa distribuição, numa rede social, etc., pode sim ser criado através de uma inteligência artificial. Mas a criação daquele conteúdo base vai continuar sendo feito por um jornalista. Porque muitos dos conteúdos que a gente está publicando hoje nunca foram publicados. Também tem esse olhar, né? Então não adianta eu perguntar para qualquer inteligência artificial que ela não vai ter essa informação disponível, ela não vai conseguir me falar. Agora, como é que a gente pode tirar o melhor proveito disso, né? Às vezes, principalmente o jornalismo investigativo, né? A gente tem uma gama de documentos gigantesca, que o jornalista gastaria horas e dias para entender todos aqueles documentos, fazer as correlações e tudo mais. Para isso, sim, eu acho que a inteligência artificial está aí para ajudar a ler esse documento, a separar as partes, né, que o jornalista precisa, né, ajudar nessa construção desse conteúdo a partir de grandes volumes de dados. Então, acho que esse cruzamento, que antes, né, demorava muito tempo, hoje já é possível utilizando várias dessas novas tecnologias. E acho que também ajuda, principalmente empresas muito pequenas de jornalismo, que hoje tem essa dificuldade. Como é que eu tô em todas as redes sociais? Como é que eu atualizo o meu site? Como é que eu crio vídeo para as plataformas? Sendo que eu tenho uma equipe de 3 pessoas, né? Que é muito a realidade que eu tenho visto. E aí, como é que você faz isso? Com vários templates, scripts e tudo mais. Você vai ter ali um conteúdo base e a partir desse conteúdo base, toda essa formatação, essa distribuição sendo feita usando IA, né? Então, eu acho que, assim, tem aquele susto inicial, né? Que, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? Tudo que eu fazia, eu não vou fazer mais igual. Mas, assim, várias das coisas que eu vi, inclusive nesses eventos que você comentou, vão ajudar demais. Uma delas que eu adorei foi... né, eu sou mãe, e ali você recebe os e-mails da escola e você vai acumulando ali, né? Você não consegue ler todas as notificações sempre, principalmente quando está em viagem, em alguma reunião. E aí, quando você volta, gente, o que aconteceu, né? Então, tem uma das inovações que foram divulgadas aí no Go I.O. foi justamente essa de resumir esse e-mail, né? Juntar todos esses e-mails que foram enviados, resumir e já te colocar ali as ações que você tem que fazer, né? Então, você tem que agendar isso, você tem que pagar aquilo. Você fala, nossa, quanto tempo economizado ali em ler, sei lá, 10, 15 e-mails de uma thread que, de repente, você estava de férias, você estava fora e você não viu. Então, acho que é esse tipo de coisa, né? Por que a gente tem que fazer esse trabalho, sendo que a gente pode estar colocando a nossa inteligência em coisas criativas, ou em comunicar com as pessoas de uma maneira melhor, ou trazer para todo mundo, né, para dentro do mesmo barco. Então, assim, acho que tem algumas questões humanas que vão ficar muito, realmente, pra gente, né? Que a IA não vai chegar e não vai resolver. Né? Então, acho que, assim, tirar as atividades ali do dia a dia, como fazer com que um desenvolvimento de uma feature seja mais rápido através da IA. Ótimo, né? Todos os desenvolvedores vão ajudar, vão adorar que tem uma ajuda ali para eles não fazerem um código básico que ele já encontraria ali no Google, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que tem muita coisa vindo, né? Tem muita coisa já acontecendo de fato. Eu vi esses dias, acho que um exemplo do Financial Times, que eles colocaram todo o acervo deles à disposição de uma linguagem de inteligência artificial. E aí você pode pesquisar de uma maneira muito mais fácil dentro do acervo dele. Então, assim, como isso não vai ajudar a área de pesquisa, por exemplo? Né, que você tinha que buscar exatamente com aquelas palavras ali chaves e tudo mais. Não, você vai conseguir pesquisar numa linguagem natural, né? Então, isso já está, né? Já está disponível. E é isso, né? Você consegue ter mais divulgação ainda do trabalho que você fez, né? O trabalho de credibilidade e tudo mais. Claro que não é só a parte boa da história, né? Existe, sim, o risco de
mais criação de fake news, mais distribuição de fake news, uso de um conteúdo ali sem autorização, né? Então, assim, tem várias questões que eu acho que ainda precisam evoluir, e por isso que eu tenho participar de vários encontros e várias conversas para discutir isso, porque é isso, né? Não é porque um veículo publicou um conteúdo que esse conteúdo pode ser usado de maneira irrestrita, aberta, como tem sido, né? Então, como lidar com essas situações também acho que é algo que a gente vai aprender bastante aí nas próximas semanas. Eu nem digo mais anos, né? Porque agora a coisa é em semanas. É tudo muito rápido, né? E a gente vai vendo muita coisa nova que vai chegando, que vai trabalhando. Eu também acredito nessa questão que assim, basicamente o que ela é, primeiro que é uma inteligência artificial, ela não é humana. Então, provavelmente ela não deve conseguir chegar no nível de complexidade e raciocínio humano que a gente tem, mas para tarefas repetitivas ela faz bem, né? Tipo, na TUI a gente está usando um plugin que ele faz atas das reuniões. Então, assim, ele faz a transcrição. Aí tem um pouco de problema porque a língua mãe é inglês, então o português é um pouco diferente. A transcrição não fica das melhores, mas ele te dá a transcrição, te dá os tópicos que foram conversados e dá uma lista de tarefas e ações. Então, assim, aquela criação de ata e tudo mais, que é uma tarefa que é importante, mas é muito repetitiva, manual, está nos ajudando, né? Sim, e aí você pode, né, alguém da equipe que fazia isso pode estar muito mais bem ocupado ali, prestando atenção na reunião, tendo insights que não teria porque estava ali preocupado em anotar o que estava todo mundo falando, né? Por isso que eu acho que vem muito mais para ajudar do que para interferir, para atrapalhar, né? Não, eu não enxergo assim, a minha visão é muito mais positiva do que negativa. Sim. Agora, Lu, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você desse conselho, né? Conselhos para as pessoas que estão iniciando as carreiras ou estão em transição de carreira, como você fez, né? Para elas entrarem, entenderem, começarem a trabalhar com mídia, com produto, né? Para mídia. Acho que aí é legal também se você puder falar um pouco das mentorias, das atividades que você faz também para ajudar a comunidade, né? Tá bom. Eu sempre acho difícil a posição de dar conselhos, né? Porque eu acho que sempre pode ser perigoso. Mas, o que eu acho? Acho que, assim, primeiro tem que gostar muito do que faz, né? Acho que é um clichê que não muda esse. Porque quando eu descobri, né, o mundo de mídia, lá em 2011, eu falei, não quero trabalhar nunca em outro setor, assim. Realmente já tive, né, oportunidade de mudar de setor e eu falo, eu gosto demais desse setor porque é um setor que nunca é a mesma coisa, né? Contando aqui um pouquinho da minha trajetória, mas as coisas que eu fazia ali no Estadão, que eu fiz na Quartz, que eu fiz que eu tenho feito na Band, são completamente diferentes, assim. Tem, lógico, né, o conceitual tá sempre ali, mas é todo dia uma coisa nova, né? Uma atividade diferente a ser feita. E se você não gosta daquilo que você está fazendo, vai ser muito difícil você, né, tá disposto a o tempo todo estar estudando e tudo mais. Eu lembro disso, isso vai denunciar um pouco a idade, mas eu lembro disso quando eu fui escolher a faculdade, que eu ficava assim, nossa, quem estuda medicina fica estudando o resto da vida, né? Nunca para de estudar. E eu não tinha noção de como eu escolhi tecnologia, seria exatamente da mesma maneira, né? E tendo migrado um pouco para o lado do jornalismo, é a mesma maneira. Então, assim, eu acho que hoje não tem uma profissão que você não estude mais, né? Então, você está o tempo todo ali com o impacto do que está vindo e por aí vai. Então, acho que um conselho é esse, tá sempre atento e alerta ao que está chegando, ao que está vindo e tentando entender caminhos, né? Para onde vai, para onde não vai. Eu acho que o setor de mídia, né, mais uma vez, ele é muito dinâmico, então ele é um setor que eu gosto muito, mas eu também gostava muito de estar ali em tecnologia, né, então acho que para quem está entrando em um desses dois mundos, ou mundos muito próximos desses, eu acho que tem muita oportunidade no mercado, acho que tem muita coisa a ser feita. E acho que a gente... um pouco disso, né, de como é que a gente traz do conceitual para a prática, né, e aí eu entrando um pouco nas mentorias, aí já
mais ou menos desde 2020, por ali, eu comecei a fazer algumas mentorias a convite da Meta, a convite do Google, em alguns programas que eles montam. E tem sido, assim, muito, muito bacana, porque é fácil a gente falar de uma posição, né? Hoje eu sou responsável pela área, então é mais fácil falar dessa posição, né? Eu acabo ajudando mais a definir caminhos, etc. Mas quem está ali trilhando os primeiros passos da carreira é muito mais difícil, né? Se enxergar e se ser ouvido e tudo mais. Então, acho que a mentoria, eu sempre falo que eu não ensino nada na mentoria, eu aprendo muito mais, porque é como é que você enxerga a outra pessoa ali, né? Vem muito daquele olhar da empatia, né? Que a gente traz muito para produto, para design, né? De como é que você é empático com quem está te acessando, quem está né? Quem tá consumindo seu produto. E, a partir dali, ajudar a pessoa a enxergar os caminhos que ela já tinha, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Então, quem está iniciando, eu acho que é mergulhar nas informações ali que estão disponíveis, né? Tem muita coisa disponível. Você falou do News Product Alliance. Quem tiver interesse em entrar ali no site do News Product, tem muito conteúdo ali disponível. Conteúdo em português, que foi uma grande preocupação também da gente trazer não só conteúdo em inglês, mas conteúdo em português, conteúdo em espanhol, para justamente ajudar a ampliar esse conhecimento e, né, participar das coisas que surgirem, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu sempre gostei de estar perto da comunidade de algumas maneiras, né? Então, que seja através de eventos, que seja através das mentorias, através de participações como essa aqui, que é isso, né? Como é que a gente tá o tempo todo fazendo trocas e aprendendo com pessoas que estão aqui, né? Estão vivendo, muitas vezes, passando pelas mesmas dificuldades ou com os mesmos desafios, né? De, poxa, como é que eu faço isso sem ter muita verba na minha área? Ou como é que eu faço isso sem ainda ter certeza dos caminhos que eu quero trilhar, né? Então, acho que é um pouco disso. É um conselho mais de estudar, né? E estar sempre aberto ao que vai vir, né? Porque é óbvio que o que a gente está vendo hoje não vai ser o que a gente vai ver daqui a um ano, né? Então, como não ficar tomando susto todas as vezes que uma coisa nova vai chegar, né? Muito bom. E, Lu, como o pessoal te encontra, né? Na internet, nas redes sociais, como eles te acham? Pode me encontrar no LinkedIn, acho que é o lugar mais fácil de me achar. Então, a Luciana Assis Cardoso, Lu_Assis_Cardoso, é o jeito mais fácil de falar comigo. Eu sempre peço desculpas, que eu falo, às vezes eu recebo muitas mensagens, mas eu respondo, só ter paciência que eu chego lá. E, bom, também eu tenho um site, quem quiser acessar também tem um pouquinho ali da minha história, um pouquinho das publicações que já saíram aí falando dos programas, né, das mentorias, que é o lucardoso.com. Então, quem quiser, à disposição. Tá bom. Muito obrigado, Lu, mais uma vez, pela participação, por aceitar o convite e por compartilhar, assim, tantos insights, um conteúdo tão valioso, né, sobre uma área tão específica, que é produto e mídia. Falar um pouco da sua carreira e também da relação com UX e design, né? Para quem ficou até aqui, eu peço para agradeço também, né? Vou pedir para seguir as redes sociais da Tuia, para quem quiser acompanhar os episódios do podcast e também seguir o podcast nos agregadores de podcast, né? Tchau e até o próximo episódio. Tchau, obrigada pelo convite.